A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amados do coração de Deus. Mais uma vez, mais uma oportunidade, nós estamos tendo o privilégio, a oportunidade ímpar de estarmos aqui juntos com os irmãos para aprendermos a palavra do Senhor. Queridos, mais uma vez agradecer a Deus por esta semana, por esse final de semana, por toda a sorte de bênção que Deus tem nos concedido. Eu tenho certeza que até aqui o Senhor tem te guardado, tenho certeza que até aqui o Senhor tem te abençoado, não tem faltado pão na tua mesa, tenho certeza que até aqui o Senhor tem estado contigo, e não vai ser diferente. Querido, eu queria que você participasse comigo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 10, e versículos de número 38 ao versículo de número 42. Esse é o texto no qual nós iremos aprender um pouco da palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículos de número 38 ao versículo de número 42. Nossa irmã Giovanira Viana, Deus te abençoe, minha querida. Todos os nossos amados irmãos que vão participar conosco. Por favor, abra a sua Bíblia. Mais uma vez, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículos de número 38 ao versículo de número 42, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, queridos? Você que está na sua casa, meus queridos, irmã Ladiana Santos, querida, que satisfação, há quanto tempo, viu? É uma honra, viu? Quando você voltar aqui para Fortaleza, você participar do culto conosco, tá bom? Meu mano Noé Fiuza, Kelder Ferreira, Glauba Silva, queridos, todos os nossos amados irmãos, eu quero aprender com os irmãos nesta tarde sobre essa história que, embora seja muito conhecida, quantos pregadores, quantos ministros da palavra do Senhor já pregaram, já discorreram sobre este assunto, e eu quero chamar a atenção dessa mulher chamada Maria. Observe, querido, que era um nome muito comum, assim como também é hoje, por causa da raiz da palavra Maria, derivado da palavra Miriam. Era muito comum os nomes, principalmente os nomes dos judeus, estes nomes serem repetitivos. Maria, Simão, você vai encontrar muito Simão, Judas, não é assim? Judas é a raiz da palavra Judá, Simão de Simeão e Maria de Miriam, tá certo? Então, essa Maria, esta mulher, essa personagem na qual nós vamos falar, queridos, talvez você já conheça a história e muitos já pregaram sobre isso, mas vamos só lembrar aqui alguns detalhes. Chamando a atenção para o versículo de número 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu na sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Os irmãos lembram que essa casa era na cidade, numa aldeia chamada Betânia. Os irmãos lembram que essa família é muito conhecida. Os irmãos lembram que muitos historiadores, muitos professores de escola bíblica dominical, muitos teólogos já falaram muito sobre esse assunto. Vocês lembram que muitos pregadores já usaram essa expressão quando disse que Jesus se sentia bem, porque ao chegar nesta casa, ali ele encontrava a adoração de Maria, ali ele encontrava o serviço de Marta, e ali ele encontrava a amizade de Lázaro. Então esta casa possuía adoração, serviço e amizade. Quem é que não se sentia bem numa casa como essa? Então Jesus, ele sempre que passava, ele era bem recebido naquela casa. Teríamos muitos detalhes para falarmos, muita coisa para aprendermos. Como nós já observamos, muitos criticam ou olham somente para o lado de Maria. Mas antes de falar de Maria, apenas quero relembrar, eu quero aqui defender Marta,
porque o serviço de Marta é necessário. Você vai encontrar isso em João, no capítulo de número 12, tá bom? Jesus aqui, ele não condenou o serviço. É tanto que o Salmo 6 vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Então o serviço ao Senhor sincero, ele não é de maneira nenhuma rejeitado por Jesus. O que Jesus queria chamar a atenção aqui era que Marta estava muito afadigada. Ou seja, nos dias de hoje ela queria preparar o arroz, o feijão, o macarrão, queria preparar vários pratos para Jesus, e o tempo não dava e ela ficou afadigada. Jesus disse: olha, uma só é necessária. Mas agora eu quero voltar, meus queridos, e quero falar um pouco sobre essa mulher chamada Maria. Esse é um pensamento meu, tá bom? Se alguém me perguntar, irmã Inês, e quem seria o outro personagem? Era Lázaro. Daqui a pouco nós iremos falar sobre ele. E na minha opinião, Lázaro era uma criança. Porque você observa que os donos da casa aqui não era Lázaro. Pelo costume, se ele fosse um homem adulto, os escritores fariam questão de colocá-lo como em primeiro lugar, mas sempre vai vir Marta, Maria, para depois vir Lázaro. Mas isso não vem um caso, é apenas um pensamento meu, tá bom? Eu quero trazer aqui a atenção, quero te chamar a atenção dessa mulher. Eu quero falar justamente sobre o verdadeiro adorador. Uma certa vez, Jesus conversando com a mulher samaritana, os irmãos lembram de João, do capítulo de número 4, os irmãos lembram que todos já falam, usam muito essa expressão, quando ela fica confusa e pergunta: olha, nossos pais dizem que nós devemos adorar no deserto, e agora o Senhor veio dizer que é adorar em Jerusalém, e onde nós vamos adorar? Aí Jesus vai dizer que a hora vem e a hora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são os tais que o Pai o procura. Não é assim? Eu quero falar justamente, queridos, sobre as características de um verdadeiro adorador. E eu encontrei essas 3 características justamente nesta mulher. Poderíamos falar sobre, quando fala de adoração, é impossível não vir à mente Davi, é impossível não vir à mente vários outros personagens que adoraram o Senhor, Jó, mas eu quero chamar a atenção aqui as características de um verdadeiro adorador. E nós encontramos aqui em Maria as 3 características, em 3 situações diferentes, em 3 circunstâncias diferentes. Nós encontramos Maria nos dando 3 lições, e é justamente sobre essas 3 lições que eu quero falar. A primeira lição que nós encontramos está justamente no versículo de número 39, que disse: tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. A primeira lição que nós aprendemos é que Maria, ela escolheu a boa parte. Está no versículo de número 42, quando Jesus diz: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O verdadeiro adorador, queridos, não é somente aquele que adora a Deus quando tudo vai bem. O que me chama a atenção aqui é que muitos querem adorar a Deus quando as circunstâncias são favoráveis. Aqui a nossa amiga Maria vai nos dar uma grande lição. Ela vai escolher justamente ficar aos pés de Jesus. Disso aí você já sabe. Talvez o que eu esteja pregando aqui você já conheça até de olho fechado. Mas nós temos aqui algumas lições que precisamos guardar no coração, que ela escolheu a boa parte. Ou seja, ela escolheu um lugar, queridos, que eu e você mais do que nunca hoje estamos precisando estar, que é aos pés de Jesus. Se você observar, eu vou citar para vocês 3 situações diferentes, 3 passagens diferentes, em 3 circunstâncias diferentes, mas 3 coisas em comum. Primeiro, Maria escolheu a boa parte, que é estar aos pés de Jesus. E como é bom estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Será que nós temos feito isso em meio a tantas lutas, dificuldades? Será que no corre-corre do dia a dia? Eu sei que agora muitos estão parados, mas a nossa rotina do dia a dia, entre janeiro, sai janeiro, anos, sai ano, décadas e décadas, nós envelhecemos, vêm as rugas, os cabelos brancos, e nós, às vezes, esquecemos de estar escolhendo a melhor parte, a boa parte, que é estar justamente aos pés de Jesus. Eu te convido a você lembrar comigo daquele homem endemoniado gadareno, na qual foram expulsos aqueles demônios. E a Bíblia nos diz, querido, que quando os donos dos porqueiros foram contar a notícia na cidade, quando voltaram, encontraram aquele homem vestido. Jesus, ele trabalhou, operou, fez um milagre na vida daquele homem, e agora aquele homem que estava nu, agora ele estava vestido.
em perfeito juízo, e onde? Aos pés de Jesus. Observe que ele estava restaurado fisicamente, espiritualmente, e estava também na alma. Espírito, alma e corpo estavam ali restaurados, e aquele homem estava aos pés de Jesus. Um lugar maravilhoso para nós estarmos, queridos, é os pés de Jesus. O segredo da vida do crente, o segredo da vitória do crente, o segredo do poder do crente, o segredo da adoração do crente, não é quando ele está lá em cima, é quando ele está aos pés de Jesus. Não, o segredo da adoração. E Maria escolheu a boa parte, ou seja, os pratos que foram ali feitos, a comida é boa, a alimentação é boa, as coisas que são oferecidas a nós, os prazeres que o mundo, os prazeres lícitos que eu quero falar, é maravilhoso nós irmos a uma praia, é maravilhoso nós rirmos com os amigos, é uma bênção nós trocarmos ideias, é uma bênção nós trocarmos figurinha pelo WhatsApp, mas são coisas que vão passar, são coisas que não se comparam, são coisas que não dá para se comparar em estar aos pés de Jesus. São coisas que alegram por um momento a nossa alma, nos fazem sorrir, mas tudo isso não tem compatibilidade, não tem acesso, não tem comparação que é estar aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus sentado, ou seja, algumas traduções, em uma tradução mais poética, talvez vocês tenham essas traduções, vai dizer assim: Maria quedava-se aos pés de Jesus, ou seja, se curvava diante ou aos pés de Jesus. Ela estava sentada e a Bíblia deixa bem claro, ouvindo a sua palavra, desfrutando dos seus conhecimentos, usufruindo da sabedoria que Jesus possuía e possui. Ela estava aproveitando os momentos que Jesus estava na sua casa. Quem sabe, a Bíblia não diz, mas quem sabe ela pensou o seguinte: talvez seja essa a minha última oportunidade, talvez Jesus não venha mais aqui, e eu quero aproveitar enquanto Jesus está aqui, aproveitar o momento e usufruir do conhecimento, usufruir das palavras do Senhor, usufruir dos seus ensinamentos, abrir o meu coração, abrir a minha mente. Quero ficar quietinho, quero me sentar, eu quero deixar de lado, o almoço é uma bênção, mas melhor estar aos pés de Jesus. Daqui a pouco vai vir a sobremesa, mas é uma bênção, mas eu quero estar aos pés de Jesus, eu quero aproveitar o momento. O que nós vamos fazer, que é o conselho que nós damos a todos vocês, inclusive esse conselho é para mim, vamos aproveitar esse momento e vamos estar aos pés de Jesus, aprendendo dele, porque aprender dele, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. E vai dizer assim: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E às vezes nós achamos que esse versículo é somente para aqueles que não conhecem Jesus, mas às vezes nós estamos cansados, talvez você esteja afadigado, como Jesus disse: Marta, Marta, andas inquietas e afadigada com muitas coisas. Eu não sei o que tem te afadigado. Eu não sei se o não fazer nada tem te afadigado, eu não sei se o desejo de voltar a trabalhar tem te afadigado, eu não sei se a vontade de você voltar à sua rotina tem te afadigado, eu não sei se as suas idas e voltas da cozinha, da sala para a cozinha, no máximo que você tem ido, talvez alguma coisa esteja te afadigando. E Jesus está dizendo: Marta, Marta, andas inquietas e afadigadas. Agora ele vai apontar para Maria e vai dizer: Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirado. Ou seja, não tem ninguém que consiga arrancar o conhecimento que Deus te deu. Ei, querido, aquilo que o Senhor te ensinou não vai arrancar. Você aprendeu, talvez você tenha 30, 40, talvez você tenha a mesma idade que eu, já quase nos 50, e você aprendeu desde na sua tenra idade o que é a palavra do Senhor, e todas as lutas que você passou, as lutas não conseguiram arrancar aquilo que o Senhor te ensinou, que foi a servi-lo, a amá-lo, a adorá-lo, a bendizê-lo e estar aos seus pés. Oh, coisa maravilhosa, querido, escolher a boa parte. A igreja precisa entender que o melhor lugar para estar aos pés de Jesus. E você observe, querido, que quando, voltando para a história do ex-endemoniado gadareno, se você observar o texto todinho, quando eles passam, ali está Pedro, João e Tiago. Mas o endemoniado não estava aos pés de Pedro, João e Tiago. O ex-endemoniado estava aos pés de Jesus. Se você observar, nós encontramos lá em Mateus capítulo de número 8, aquele centurião, a Bíblia diz que ele correndo lançou-se aos pés de Jesus. Se você lembrar, em Lucas capítulo de número 7, se não me falha a memória,
o 5, que é a pescaria maravilhosa, aquela pescaria abençoada, observe que o Pedro ficou afrontado, ficou assombrado, e a primeira coisa que ele fez foi lançar-se aos pés de Jesus. E agora nós entendemos que Maria, ela escolheu a boa parte, que é servir ao Senhor. Mas aí, queridos, vai dizer assim, versículo de número 25, e disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Versículo de número 28, e dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre estará aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela na casa e a consolavam, e que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés. Observe que Marta não fez isso. Agora eu quero chamar a atenção. Primeiro, um verdadeiro adorador, ele escolhe a boa parte. Mas o verdadeiro adorador, ele também precisa suportar a pior parte. A pior parte, talvez, não temos muitos detalhes do que essa família enfrentou, mas eu creio que essa foi a pior parte. De ver agora o seu irmão morto, de ver agora todos os seus recursos se acabaram, de ver aquele seu irmão sepultado, a alegria da casa havia se acabado, o sorriso, a tristeza agora havia assumido o comando daquela casa. E agora nossa amiga Maria, ela vai nos dar uma grande lição, que se adora a Deus não só quando está tudo bem. E se você observar, a primeira atitude de Maria, diferente de Marta, foi lançar-se aos pés de Jesus. Leia comigo novamente, diz assim: e tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo ainda não tendo uma compreensão perfeita do poder de Deus, também nós não temos ainda, mesmo não tendo um entendimento do que quem era Jesus Cristo, porque ela estava apenas limitando Jesus somente a uma doença, dizendo: não, se Jesus estivesse aqui, talvez pudesse resolver só o problema da doença e não da ressurreição. Mas nós encontramos que a primeira atitude, no momento de dificuldade, foi lançar-se aos pés de Jesus. Tem pessoas que só querem lançar-se aos pés de Jesus quando é para receber uma bênção. Esse é fácil, o joelho é bem molinho, dobra no instante, rapidamente está de joelhos curvados. Não é assim? Mas quando é para passar por lutas, aí já o joelho não dobra mais. Parece-me que ficou enrijecido. Mas aqui, se você observar, a primeira coisa que essa verdadeira adoradora, essa mulher que nos dá um grande exemplo, ela suportou e enfrentou a pior parte. Qual foi a pior parte? De ver seu filho, seu irmão mais jovem, talvez, né? O seu irmão morrer, ser sepultado, as lágrimas, a dor, a comoção geral da vizinhança, todos em solidariedade com aquela família. Mas o que me chama a atenção é que quando Maria viu Jesus, ela correu e lançou-se aos pés de Jesus. Então, querido, quando nós adoramos ao Senhor, nós escolhemos a boa parte aos pés de Jesus. E agora nós vamos encontrar Maria mais uma vez enfrentando, querido, uma grande luta na sua vida. Mas a primeira coisa que ela fez foi lançar-se aos pés de Jesus. E o segundo conselho que nós aprendemos nessa tarde é que nós vamos escolher a melhor parte, mas há momentos na nossa vida que nós vamos enfrentar a pior parte. Quem de vocês nunca enfrentou a pior parte? Ou que talvez já esteja enfrentando agora nesse exato momento? Eu não conheço a tua vida, mas quem sabe o que você está passando é você e Deus. Talvez você esteja enfrentando uma difícil parte da sua vida. As lutas, a tristeza, a solidão, talvez a enfermidade, ou quem sabe até a morte bateu a sua porta. Eu não sei o que você está passando, mas o segredo é estar, lançar-se, se curvar, se render aos pés de Jesus. A segunda coisa que a verdadeira adoradora ela fez, a primeira foi escolher a boa parte, mas agora, queridos, ela está enfrentando a pior parte, mas está enfrentando aos pés de Jesus. Queremos ter vitória? Somente aos pés de Jesus.
queremos ter força para suportar as lutas que nos sobrevêm somente aos pés de Jesus. Quer consolo para mim e para a tua alma? Aos pés de Jesus. Quer conforto para o teu espírito angustiado, talvez atribulado com muitas coisas? Somente aos pés de Jesus. Se você observar, o que me chama a atenção é que essa verdadeira adoradora, o verdadeiro adorador, meu querido e minha querida, não é aquele que faz firula, não é aquele que quer mostrar religiosidade, não é aquele que faz muitas coisas para chamar a atenção, não. O verdadeiro adorador, ele adora quando ele está na boa parte, mas ele se rende quando está enfrentando a pior parte, porque ele sabe que ele adorou a Deus, que ele está servindo a Deus, não só nos momentos bons, mas também nos momentos ruins, porque a vida com Cristo, ela tem momentos bons, mas tem momentos ruins. A Bíblia diz que há tempo para tudo, tempo de sorrir e tempo de chorar, tempo de plantar e tempo de colher. E às vezes nós estamos no tempo de colheita, mas às vezes nós estamos no tempo de choro. Às vezes nós estamos no tempo de sorrir, mas há momentos que estamos passando, as lágrimas estão descendo aos nossos olhos. Ei, meu amado, meu querido, ei, amado do coração de Deus, talvez você esteja enfrentando algumas lutas, mas sabe qual é o segredo? Maria, diferente de Marta, eu não quero condenar Marta aqui porque não é a minha intenção, nem é o meu objetivo. Eu quero apenas lembrar que, se você observar, quando Marta recebe Jesus, Marta não recebe lançando-se aos seus pés. Já Maria, pelo contrário. Eu vou ler mais uma vez o texto que diz: e ela lançou, versículo de número 32, lançou-se aos seus pés. Mas aí, queridos, a terceira lição de um verdadeiro adorador não é somente quando ele escolhe a boa parte, não é somente quando ele enfrenta a pior parte, é também, sabe quando? Quando ela oferece uma valiosa parte. Abra sua Bíblia agora, Evangelho de João, capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, olha aí, Marta estava aqui servindo, viu? E Jesus não condenou Marta, Marta estava servindo, continue servindo ao Senhor, tá bom? Mas eu quero falar aqui sobre Maria. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com os cabelos, e encheu-se a casa com cheiro do unguento. Aquela casa, irmãos, era cheia. Como, irmão Inês, aquela casa, nós observamos que financeiramente eles tinham condições de dar um verdadeiro banquete para Jesus. Aquela casa estava cheia de alegria, aquela casa estava cheia de gratidão. Por quê? Porque se você olhar de um capítulo para o outro, embora não estando na ordem cronológica, mas se você, parece-me que você pula capítulo 11, morte, dor, tristeza, solidão, desespero e agonia. Capítulo 12, festa, alegria, testemunho, poder, graça e misericórdia. De um capítulo para o outro, você vai ver uma mudança radical. Ou seja, uma parte do versículo, uma parte de João 11 é luta e sofrimento, mas uma parte de João capítulo 12 é sorriso e alegria, é banquete. Talvez você esteja enfrentando a pior parte, mas essa página vai passar. Você vai sair do capítulo 11 de João e Deus vai te levar para o capítulo 12. Você vai sair do capítulo 11, que é morte, choro, tristeza e sofrimento, e Deus quer te levar para o capítulo de número 12, que é alegria, testemunho. A casa de Marta era a casa de testemunho. Todas as pessoas, quem era que não queria conhecer a casa na qual Jesus havia ressuscitado um homem depois de 3 dias de morto? Quem é que, conhecendo e sabendo da história, não queria passar? Por exemplo, queridos, aqui no lado negativo, aqui na Perimetral, nós temos uma casa que ficou famosa pela casa que tinha escondido algum dinheiro daquele roubo do Banco Central. Ficou a casa mais famosa de Fortaleza por alguns dias, mas essa fama é negativa. Já a fama dessa casa de Marta e Maria era uma fama positiva, ou seja, as pessoas queriam saber, mas rapaz, tentando traduzir para os dias de hoje, onde é aquela casa? Todos apontavam, olha, é aquela casa ali. Aquela casa ali tinha um rapaz que morreu, estava já
em estado de decomposição, já eram 3 dias, mas aí eles tinham um amigo em comum. O amigo deles não era famoso, o amigo deles não era rico, o amigo deles não era importante, humanamente falando, o amigo deles não era cientista, não era legista, não era médico, não, humanamente falando, não. Mas espiritualmente sim, o amigo, sabe quem era? Quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meus queridos, que privilégio ter Jesus como amigo, porque a Bíblia, o próprio Jesus vai dizer assim: vós sereis meus amigos se vos fizerdes o que eu vos mando. E como é que nós fazemos o que Jesus nos manda? É ouvindo a sua palavra. E quando é que nós ouvimos? É quando nós paramos. E quando é que nós paramos? É quando nós reconhecemos que precisamos ouvir e nos lançamos aos pés de Jesus. Então, o verdadeiro adorador, ele escolhe a boa parte, mas o verdadeiro adorador também suporta a pior parte. E o verdadeiro adorador oferece uma valiosa parte. O que é que você tem para oferecer a Jesus nesta tarde? A tua gratidão, o teu perfume de gratidão, ofereça a Ele. Senhor, está aqui aos teus pés. Mas observe que o que me chamou a atenção dessa adoradora é que foi aos pés de Jesus. Adorou, aprendeu aos pés de Jesus. Sofreu, mas sofreu aos pés de Jesus. Chorou, mas aos pés de Jesus. Teve resposta da sua oração? Teve, mas foi aos pés de Jesus. Agradeceu, mas não foi aos pés de Jesus. Louvou, mas foi aos pés de Jesus. A primeira coisa que me chama a atenção é que Jesus foi convidado para o banquete. Aí o que me chama a atenção é que diz que depois que ela ofertou, a casa toda ficou cheia com unguento. A casa toda ficou cheia com o perfume. Ei, querido, nesta tarde o Senhor te convida, nos convida a nós enchermos a nossa casa espiritual com o perfume da nossa adoração. E o Senhor quer te encher a tua casa nessa tarde. O Senhor quer encher a tua vida nessa tarde. O segredo é estar aos pés de Jesus. Não tem outro lugar. As pessoas se aproveitam dessa frase, também não é errado, não é pecado, que diz que o lugar mais alto é estar aos pés de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Nem que se for para escolher a boa parte, mas que seja aos teus pés, Jesus. Se for para enfrentar a pior parte, mas que seja aos teus pés. Mesmo que eu queira ofertar, mas eu quero ofertar aos teus pés. O verdadeiro adorador é esse, que ele aprende, que ele suporta, mas que ele oferta. Quando eu falo de oferta aqui, eu não estou falando de nada financeiramente, embora nos custe, mas eu quero falar aqui de uma coisa que você tem, que você pode dar, ofertar ao Senhor, a tua gratidão. Você já agradeceu pelo ar que você respira? Você já agradeceu pela sua saúde perfeita? Você já agradeceu porque quantas vezes você já se alimentou hoje de manhã, hoje durante o dia? Você já agradeceu pela sua família? Você já agradeceu pela sua capacidade intelectual? Você já agradeceu pelos dons que o Espírito Santo te deu? Você já agradeceu pelo pastorado que o Senhor te deu? Ah, pastor, mas são 5 ovelhas. Mas o Senhor te deu a confiança de cuidar de 5. Você já agradeceu pelo dom de louvar que o Senhor te deu? Você já agradeceu pelo dom de pregar a palavra do Senhor e muitas pessoas virem ao Senhor? Você já agradeceu, meu querido, porque eu e você não éramos nada e agora o Senhor nos mudou? Você já agradeceu por nossos pés estar na lama e agora está firmado na rocha? Você já agradeceu aos pés de Jesus? Não sei se dá para ouvir aí o fundo musical, mas o hino é: perto quero estar, junto aos teus pés. Você dá para ouvir aí? Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim. Você pode adorar Ele onde você está, agradecê-lo, e aos seus pés quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, mas ainda é pouco eu sei.
se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Você que está ouvindo esta palavra, entenda isso, meu querido. Já estamos encerrando essa reflexão, não quero ser cansativo a você, mas quero te chamar a atenção para isso. O verdadeiro adorador não sou eu usar um terno, uma gravata. É claro que isso não é errado, nunca foi pecado e nunca será. O que vai me destacar de ser um verdadeiro adorador, o que vai me chamar a atenção de Deus, não ser o meu verdadeiro adorador, não ser eu ser defensor ferrenho, também não é pecado você defender a sua denominação. Não, o verdadeiro adorador não se caracteriza por isso. O verdadeiro adorador não se caracteriza por uma eloquência de palavras, por palavras ou os adjetivos bonitos, por uma voz bonita, coisa que eu não tenho. Não, querido, o que se caracteriza o verdadeiro adorador é que o verdadeiro adorador, ele enfrenta tudo aos pés de Jesus. Ele entrega tudo aos pés de Jesus. Ele suporta tudo aos pés de Jesus, ele oferta tudo aos pés de Jesus, ele se rende aos pés de Jesus, ele adora aos pés de Jesus, somente aos pés de Jesus. E Maria nos deu esse grande exemplo. Tem muitas pessoas que apenas passaram pela parte de estar aos pés de Jesus, mas aí chegaram as lutas, chegaram as dificuldades, e você não conseguiu suportar. Ei, querido, o Senhor quer te dar força nessa tarde. Volte aos pés de Jesus, volte a adorá-lo na beleza da sua santidade, volte a buscá-lo com intensidade, volte a estar aos seus pés, aprendendo dele, buscando dele, entendendo a sua misericórdia, tendo intimidade com ele. Só temos tudo isso, o verdadeiro adorador. Maria, irmãos, 3 lições maravilhosas. Passou por 3 situações diferentes. Um momento de aprendizado, mas foi aos pés de Jesus. Um momento de luta e de choro, mas foi aos pés de Jesus. Um momento de alegria, de festa, mas foi aos pés de Jesus. E nós não somos apenas mais servos, nós somos amigos de Jesus. Que maravilha, né, queridos? Se você me perguntar, irmão Enéas, quem é ou qual é o personagem? Qual é o personagem que te chama a atenção como verdadeiro adorador? E eu vou te dizer, Maria. Esse hino diz, te adorarei, não importa as circunstâncias, mas aos pés de Jesus. Escolheu a boa parte e não lhe foi tirada. Até hoje nós estamos aprendendo com ela. Que você recebeu, que você aprendeu do Senhor, não lhe será tirado. Pastor Aldisne, que Deus te abençoe. Irmã Elizabeth, que Deus te abençoe, minha querida. Todos os nossos amados irmãos. Meu pastor Aldisne, saudade de você, viu? Irmão Isaías, Deus te abençoe, meu querido. Mano, mais uma vez, Deus te abençoe, meu querido. Congregação Antônio Bezerra 2, pastor Roberto, Deus te abençoe, meu irmão. E se você quiser, queridos, quiser uma oração, eu sei que você já tem o seu pastor, você já é pastoreado. Se você quiser algum conselho da parte do Senhor e puder nos ajudar em alguma coisa, será uma satisfação orar não por você, mas orar com você, tá bom, meu querido? Porque esta palavra não é somente, de maneira nenhuma, essa palavra é para promover o meu ministério, não. Essa palavra é para confortar o teu coração. Porque assim como Deus está nos usando agora, daqui a pouco, nesse exato momento, muitos estão aí sendo usados por Deus para abençoar a tua vida. E eu não quero apenas ser mais um, eu quero ser um a mais. Eu não quero ser apenas mais um pregador, eu quero ser um a mais. Eu não quero que essa palavra fuja do teu coração, deixe ela gotejar na tua mente, deixa ela ferver o teu coração, deixa ela te incomodar, deixa ela penetrar, assim como o bálsamo penetra na pele, deixa ela entrar no teu coração. Entenda, querido, Maria, a verdadeira adoradora, porque ela adora aos pés de Jesus, ela chora aos pés de Jesus e ela oferta aos pés de Jesus. Derrame suas lágrimas, mas derrame aos pés de Jesus. Adora o Senhor, mas adora aos pés dele. Aos pés de Jesus nós nos tornamos grandes.
Aos pés de Jesus, o que é morto ressuscita. Aos pés de Jesus, o que é lágrima se torna em alegria. Aos pés de Jesus, o que era morte se torna vida. Aos pés de Jesus, o que é derrota se torna em vitória. Aos pés de Jesus, nós temos intimidade. Aos pés de Jesus, nós temos comunhão. Aos pés de Jesus, nós temos profundidade na palavra. Aos pés de Jesus, nós temos, queridos, comoção no nosso coração. Aos pés de Jesus, nós temos, meus amados, singeleza de coração. Aos pés de Jesus, nós temos sinceridade no nosso coração. Aos pés de Jesus, nós temos a graça dele na nossa vida. Aos pés de Jesus, nós temos socorro bem presente na hora da angústia. Aos pés de Jesus, nós temos escudo e proteção. Aos pés de Jesus, nós temos alimento diário. Aos pés de Jesus, nós temos a graça de Cristo. A graça dele, a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, a graça de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai. Nós temos as 3 maiores bênçãos aos pés de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Que Deus em Cristo abençoe a tua casa e a tua vida. Que Deus abençoe o teu ministério. Ei, você, meu irmão, companheiro de ministério. Deus quer te usar poderosamente. Não desista das ovelhas. Visite aqueles que estão fracos. Fortaleça aqueles que estão desanimados. Deus quer usar você, tá certo? Chame eles para estar aos pés de Jesus. Convoque a sua igreja para estar aos pés de Jesus. Convoque os seus membros e liderados para estar aos pés de Jesus. E você vai ver a vitória de Deus, você vai ver a graça de Deus na tua vida, você vai ver o crescimento do teu ministério. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.